Vamos lá, minha gente, mais uma aula e eu me perdi. Eu acho que é a quarta aula que a gente está fazendo, não importa. Então vamos lá. Texto literário, texto não literário, o que é literatura, o que não é literatura, eis a questão. Aparentemente é uma coisa fácil, mas há certas questões que a gente precisa sempre avaliar. Tá? Um texto que normalmente tem muitas figuras de linguagem, ele é um texto literário. Minimamente é assim que a gente consegue, com mais segurança, identificar. Um texto que possua figuras de linguagem, mas não com tanta presença, até porque a literatura é vasta, um texto pode ter vários recursos, mas se eu encontro um texto que uma ou outra vez eu vejo uma figura de linguagem, mas é isolado, então ele tende a não ser um texto literário. Ele é um texto informativo, ou é uma crônica, quer dizer, é bem uma crônica, mas assim, um texto de opinião, ou é uma redação dissertativa, enfim. Mas é mais ou menos a segurança que a gente pode ter ao estabelecer a diferença entre um e outro. Então, vamos lá no nosso material. Então, você já pensou o que faz um texto ser literário ou não? Uma boa pergunta. Embora a literatura se manifeste fundamentalmente por meio da palavra escrita, nem tudo que é escrito pode ser considerado como literatura, tá? Porque antes se tinha esse conceito de que está publicado em livro é literatura. Não, e esse tipo de situação ocorre até com pessoas que escrevem livros, tá, gente? Para vocês terem uma ideia de como isso é complexo. Não é porque você escreveu um livro passou a ser literatura. Ainda que existem frases como essa assim, por exemplo, que um professor de direito constitucional diga assim, ele tem uma vasta literatura sobre o assunto. Quando ele diz que tem uma vasta literatura sobre o assunto, ele tem vários escritos sobre a questão, sobre determinado conteúdo. Mas é uma palavra que é empregada não no seu sentido correto. Então não é porque virou livro é literatura, tá? Então, porque a gente sempre vai avaliar uma questão estética. E a gente conhece estética como alguma coisa que seja arrumada, né? Produzida. E é isso mesmo. Uma linguagem que é produzida, que é bem trabalhada, há todo um vigor ali em trabalhar a linguagem, aí eu encontro sim uma literatura. Aquilo que não tem o preciosismo na questão da estética da linguagem, mas sim buscar ao máximo traduzir uma informação, passar a ser bem seco na linguagem, ou seja, usar bem o sentido denotativo das palavras, então cada palavra tem seu sentido real na língua portuguesa, aí o texto é não literário, tá bom? Então, é considerado como literatura, né, com trabalho estético, aquilo que desperta emoções, chama atenção pela beleza. Então, o texto literário, isso aqui que é importante, gente, e isso cai no Enem, isso aqui é válido, importante, tá? E outros vestibulares. O texto literário é formado por palavras polivalentes, várias valências ou vários valores, plurissignificativas, vários significados. Significa que uma palavra ela pode assumir vários significados. Um poema ele abre para várias interpretações. Para a gente fazer uma análise de poema, por exemplo, a gente tem que se desapegar do sentido real das palavras, a gente tem que buscar os sentidos. Vamos lembrar que nos nossos últimos encontros eu fiz uma análise da música Índios e a gente percebeu o trabalho da linguagem ali, a múltipla significação que nós encontrávamos na música, tá? Ou seja, que podem ter mais de um significado. Então, isso aqui, gente, esse trecho aqui traduz o que é efetivamente literatura, tá? Isso é o que traduz especificamente esse trecho, tá? Não sofram com isso. Sua base é a conotação, a linguagem conotativa, a linguagem figurada. Quando a palavra é utilizada em sentido diferente daquele que lhe é comum, tá? Quando eu digo amor, não sei se vocês vão lembrar que eu usei esse texto lá no quadro. O amor é como um raio, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculos para alimentar a armadilha. O amor é isso. O amor é um raio, é um passo para uma armadilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha, né? Enfim, eu tenho essas comparações em que eu não quero dizer o que é o amor, eu quero trabalhar toda a múltipla significação, tá?
Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, com a pureza de um limão ou com a solidão de um espinho. Tudo isso é amor, segundo o autor, segundo o poeta. Os contos, o poema, o romance, então esses gêneros aqui, o poema, o romance, peças de teatro, novela, crônicas, são exemplos de texto literário. A gente acabou de ver uma peça de teatro, né, em que fazia a remissão lá, um alto catequético, né, de padre José de Anchieta, que faz toda uma representação de quem é demônio, quem é anjo, e ali eu tenho um texto literário, tá? A linguagem não literária é utilizada com sentido comum, empregada denotativamente, ou seja, a linguagem que é no seu sentido real das palavras, são caneta é caneta, manga é manga, a fruta, né? Copo é copo, lápis é lápis, enfim, tudo isso tem o seu sentido real. A linguagem dos textos informativos, jornalísticos, científicos, receitas culinárias, manuais de instrução, né? Imagina um manual de instrução usando figura de linguagem, gente, sem condições. Tudo bem? É isso. Então vamos analisar esse texto aqui. Foi escrito também por Padre José de Anchieta. Vamos lembrar que a gente está estudando texto, né, de catequese. Missionário jesuíta que escreveu vários textos de cunho religioso, inclusive poemas líricos. Então vamos lá. Em Deus, meu Criador, não há coisa segura. Tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem não tem duração. Ele fez aqui para rimar, tá, gente? A marcação da rima, tá? O bem vai se gastando, a rima aqui também. Toda criatura com segura passa voando, vai passando. Percebe aí? Aqui é um vocativo que a gente chama, né? Ó Deus, em Deus, meu Criador, não há coisa segura, tudo quanto se vê se vai passando, a vida não tem dura, o bem se vai gastando, toda criatura passa voando. Há uma certa musicalidade, um certo ritmo aí. Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Contente assim minha alma, doce amor de Deus toda ferida. O mundo deixa em calma, buscando a outra vida na qual deseja ser toda absorvida. Então, todo o trabalho aí de linguagem, ó, não há, em Deus meu Criador não há coisa segura, tudo quando se vê se vai passando. Na verdade, a única segurança é o Deus meu Criador, porque todo o resto vai passando, é efêmero, tá? É sem durar, não dura tanto, né? Como diz aqui, o bem se vai gastando, qualquer bem, qualquer coisa que você avalie como sendo um bem valioso, vai se gastando. Toda criatura passa voando, é evidente que a gente não voa, né? A gente não tem asas, mas toda criatura passa voando. O tempo de vida, ainda que ele viva 100 anos, é bem rápido comparado à idade do universo, do mundo. Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem. Todo o meu bem, todo o meu valor está nele, em meu Criador. Que bem é esse? Tudo que você considerar como sendo valioso, de novo, né? Tudo que você considerar como valioso. Então, para cada um tem um valor diferente. Olha, plurisignificação, né? Meu gosto, meu amor e bem-aventurança. Meu gosto, meu amor não é a mulher ou o homem, tá? É aquilo que você gosta, que é aquilo que você dá valor, né? Que você considere como valoroso. Quem serve a tal Senhor, não é qualquer Senhor, é o Senhor de todos os senhores. Não faz mudança. Que mudança? Qualquer mudança. E principalmente mudança de vida, né? Desde que conheça o tal Senhor, segundo José de Anchieta. Contente assim minha alma do doce amor de Deus, não é o doce aquele de caramelo, de goiabada, toda ferida, do doce amor de Deus toda ferida, o mundo deixa em calma, buscando a outra vida. Que outra vida? Qualquer outra vida transcendente, aquela que a gente gostaria de ter depois dessa vida física, né? Na qual deseja ser toda absorvida, essa outra vida, que você seja absorvido por toda essa outra vida, a vida em que serve a tal Senhor. Tudo bem? Então, pensando nas explicações lidas nesse caderno, você diria que o texto acima é literário ou não literário? Aí, sem dúvida nenhuma, é literário pelo motivo que eu já fui explicando. Eu tenho figuras de linguagem, eu tenho linguagem figurada, eu tenho aí toda uma musicalidade, todo um ritmo para esse texto, tá? Um poema. Releia os versos retirados do texto, toda criatura passa voando.
É possível dizer que essa expressão tem sentido figurado conotativo? Duh. É evidente que tem sentido conotativo figurado porque ninguém passa voando. A gente não está falando de super-homem nem de abelha, a gente está falando de ser humano. Então, a vida é breve. A vida passa voando. Toda criatura passa voando. Toda criatura tem uma vida curta, tá? E a vida é breve. Tudo bem? Então é isso, gente. Muito simples. Vamos falar dos gêneros literários, né? Já que estamos falando de literatura, vamos falar de gêneros literários, né? Então, nós temos hoje nós temos vários gêneros, né? Nós temos aí pela intervenção, vamos dizer assim, pelo advento da internet, nós temos vários gêneros literários. Nós temos, por exemplo, no cinema tem uma variação do cinema que seria um gênero dramático. Nós temos o YouTube, né? Nós temos as redes sociais, nós temos a fotografia misturada. Hoje a gente tem um meme, que é um outro tipo de gênero, que é uma mistura de fotografia com paródia. Enfim, é uma bagunça de gêneros. Mas quando os gêneros surgiram, nós tínhamos três, que era o gênero dramático, né? São os textos destinados à representação, é o teatro, é a person, né? Eu ser alguma coisa. É você se revestir de uma personalidade. E repara que eu me travisto de uma personalidade interpretando um personagem, né? E aí o person vem de personalidade. Eu mudo minha personalidade, então eu passo a ter um outro personagem. O personagem nada mais é do que uma persona, é eu querer ser algo ou alguém que eu não sou. Eu criar uma personalidade para esse eu sou, para essa persona, para essa personagem. Tudo bem? Então, isso é o gênero dramático. Não tem nada de drama. Oh, meu Deus, que socorro, não sei o que. Não tem nada disso. Drama significa representatividade, tá? Muitos conceitos aí distorcidos no mercado. Então, são escritos em formas de diálogo. Esse, ai meu Deus, não deixa de repente de ser um diálogo, né? De uma teatralização em que você está dialogando com algo supremo, ou um monólogo que você está dialogando, né? Como está aqui, eu nem percebi, que você está dialogando, né? Com uma figura transcendente, com Deus, seja lá quem for que você esteja fazendo essa conversa, esse diálogo, essa interpretação de algo sofrido. Mas o drama não tem nada de choro, tá? Pode ter, mas enfim, não é bem isso. O gênero dramático é a representação, tá? Fazem parte dos textos, desse gênero, os textos teatrais, os roteiros de filmes, né? Porque o filme também deixa de ser representação, só que filmado. O cinema é um teatro filmado. E as telenovelas, porque também é o gênero, é o teatro na TV, tá? Tudo é representação. Todos os exemplos que estão aqui. Né? Gênero épico ou narrativo, como se fala, eu narro uma história, eu conto uma história, se é narrativa, essa história já passou, é passado, apresenta enredo, clímax e final, porque sempre quando eu vou contar uma história, essa história tem um significado, tem um sentido, tem um valor. Então eu tenho um começo, né, a introdução, eu tenho um enredo, eu tenho uma complicação, né, que a gente chama nesse enredo uma complicação. Eu tenho, toda vez que eu conto uma história, tem um clímax, algo que acontece ali que é o ponto alto dessa história que você está contando, é o clímax. Eu tenho desfecho ou final, tá? Um narrador conta a história de personagens. É comum nas obras narrativas a existência de diálogos, não é representação. Não confunda com isso. Eu tenho diálogo ali, tá? Esse gênero pertence às epopeias, né? Longos poemas narrativos que contam a grandeza dos fatos heróicos de um povo. Os Lusíadas, se vocês precisam conhecer, porque isso normalmente cai em vestibular, conta a história do feito heróico do povo português, a descoberta do caminho para as Índias de Vasco da Gama, não é o clube, ainda que Vasco da Gama tenha nascido dessa relação portuguesa. Os Lusíadas contam o feito heróico dos portugueses de descobrir um caminho novo para as Índias, para singrar os mares, descobrir novos caminhos, novas terras. Essa narrativa é anterior à descoberta do Brasil, tá? E Luís de Camões estava nessa empreitada e conta esse feito heróico, né?
O conto, a novela, o romance, as lendas, tudo isso são textos narrativos em que eu tenho o gênero narrativo, eu conto uma história, tá? É isso. Ou eu conto uma história. Qual a diferença de um para outro, professor? História é um registro no passado, é um registro que está registrado na humanidade. Existe um registro histórico do fato, do acontecimento. Então, por exemplo, os Lusíadas, que conta o feito heróico dos portugueses, então ele pertence à história. Agora, se eu contar uma situação que eu vivi com alguém, ou estou inventando uma história para, enfim, estou inventando um texto ficcional, então eu estou contando uma história, é um texto ficcional, tá? Gênero lírico compreende texto em que o eu lírico, tá? Lírico vem de lira. Lira é um instrumento musical, é como se fosse violão, um cavaquinho. As pessoas contavam, aquelas serenatas, né? Que as pessoas faziam os textos para serem musicalizados, né? Junto com essa lira. Então, esse eu lírico ficava ali no violão, tocando, né? Fazendo rimas, entonações, canções e tudo mais. Então, o eu lírico, normalmente, quando eu falo de lírico, eu estou falando de lira, instrumento musical, que está sendo musicalizado. Se está sendo musicalizado, normalmente eu estou tratando de poemas, tá? E o eu lírico é a voz que fala no poema. É aquele que faz, aquele que canta, tudo bem? Expõe seus sentimentos, emoções através de versos na forma de poemas. Eu tenho uma rima, eu tenho uma musicalidade, eu tenho uma cadência. Descrições e narrações, quando ocorrem nesse gênero, funcionam como pretexto para o lírico falar de si mesmo. Então, ainda que de repente eu esteja contando uma história num poema, né, eu ainda assim eu estou fazendo em primeira pessoa, o eu lírico aqui, e falo de mim mesmo, é como se eu estivesse me colocando naquela história. Eu estou fazendo uma musicalidade com, se é uma história, se é uma narrativa, enfim, se é uma narrativa em si, eu estou fazendo em forma de música. Não sei se vocês estão lembrados, vou citar só o exemplo aqui, para que você, o mais atual para que vocês entendam. Eu estou falando aqui de Legião, espero que vocês reconheçam, eu estou falando de Legião Urbana, por exemplo, Faroeste, Faroeste Caboclo, que Caboclo, Faroeste Caboclo. Se vocês não conhecem, é música legal, é bacana. Conta a história de João de Santo Cristo. Tem até um filme. Conta a história de João de Santo Cristo, né? Todo o perrengue que ele passou, tá? Então, é uma narrativa que eu crio um poema, crio uma música e faço ali a canção. Então, o João de Santo Cristo é o lírico ali que conta a sua saga, a sua história. Eu posso, aproveitando isso, eu posso pegar, gente, eu posso pegar poemas e transformar em filmes. Eu posso pegar poemas e transformar num gênero dramático, numa representação. Eu posso pegar um gênero lírico e contar uma história, transformar ele num gênero narrativo. Existe, tá? Nada é tão. A gente aqui faz como meio de classificação, mas não há nada engessado nisso, tá? Eu tô falando isso porque eu lembrei agora que Faroeste Caboclo virou filme. Então ele pega esse gênero lírico que conta ali aquela musicalidade toda e ele faz um filme. Então ele transforma num gênero. Primeiro ele passa para o papel, transforma num gênero narrativo, depois o gênero dramático que vai para o cinema. Então esse gênero lírico transpassa todos os outros gêneros. E aí que eu falo para vocês, os gêneros de hoje estão muito dispersos, não existem só esses três gêneros, tá? Inúmeros gêneros aí, ainda mais com a advinda da internet, né? E essas novas possibilidades que a gente tem de produção de texto, produção de imagem, produção de várias coisas, tá? Só para meio que tentar entender, tá? Então, só para vocês entenderem uma subdivisão. Então, eu tenho um texto, então eu preciso avaliar esse texto. Então, eu percebo que ele é texto não literário. Ele fala de casos, piadas, notícias, reportagens, jornalismo, né? Jornais impressos, livro didático. Então, é texto não literário. Relatório, né? Documentos manuais. É um texto não literário. É a linguagem, tudo isso aqui é a linguagem denotativa, ou seja, é o sentido real das palavras, tá?
Tudo isso aqui é literário. E aí, todo literário é o sentido figurado. São as figuras de linguagem presentes nos textos, né? Sentido conotativo da linguagem. Então, no texto literário, eu tenho a prosa e eu tenho o verso. Na prosa eu tenho o gênero, eu posso ter o gênero lírico ou dramático, ou narrativo. Eu tenho romance, eu tenho conto, eu tenho novela, eu tenho fábula, eu tenho lenda, eu tenho histórias, né? Eu tenho fantástico, os contos fantásticos, eu tenho os contos policiais. Então tudo isso daqui é gênero literário da forma prosa. Eu posso ter o gênero literário em poema, né? Que é o verso. E aí eu tenho lírico, eu tenho dramático, eu tenho narrativo também, eu tenho a epopeia, o poema, cordel, por exemplo, eu tenho a canção, eu tenho a música, o poema heróico, né? É heróico. Jesus, esse material não é meu. Heróico, tá? Então é isso. Em texto 1, em Deus meu Criador, pertence aqui gênero literário, né? O gênero literário aqui está feito em verso, trata-se de um poema. E eu tenho figuras, não vou nem repetir, tá, gente? De linguagem, tudo isso que a gente já viu lá. O texto 1 é esse texto aqui que a gente leu, tá? Em Deus meu Criador, de Padre Antônio José de Anchieta, desculpa. José de Anchieta, além dos poemas, escreveu autos, que são as peças teatrais, com o objetivo de infantilizar os nativos. Pode-se dizer que esses autos fazem parte do gênero dramático? Sim. Por quê? Porque eu tenho ali a representação. Eu tenho ali a representação, né? Ele coloca ali no texto teatral o diabo, né? Em 3 personagens ali diabólicos conversando com os santos. Estão lembrados? Santo, São Lourenço, São sei que, são 3 santos dialogando com 3 demônios, né? 3 capetas em cramunhão. Tudo bem? É isso aí. A representação é a person, é a personalidade, a representação. Você já sabe que todo texto tem uma finalidade, uma função. Sempre tem uma finalidade e uma função. Qual das opções abaixo pode ser identificada no texto 1? Repara, minha gente. Primeira coisa, talvez eu nem precise voltar, mas vamos lá. Se é um texto literário, se a gente acabou de ver que é um texto literário, é um poema, né? É um poema que tem ali uma musicalidade e tal, e eu estou usando figuras de linguagem, então não é referencial, né? Apelativa na metalinguística. Referencial é informação, apelativa é tentar convencer alguém, não é isso. Metalinguística é sobre o código, é a linguagem sobre a própria linguagem, o código, não é. É emotiva, pode ser emotiva, por falar do eu, pode ser. Apelativa é convencimento, então, e poética pode ser. Opa, pode ser emotiva e poética, tá aqui, letra A. Vamos lá ver. Poética e emotiva? Poética e emotiva. Poética é porque eu tenho figura de linguagem aqui, ó, passa voando, né? Não é uma coisa segura, tanto que se vê se vai passando, tudo que se vê se vai passando, passando aí é que vai acabando, vai perdendo a sua duração, né? Como ele diz aqui, o bem se vai gastando, que bem é esse? Esse bem é bem plurissignificativo, né? Então, é poético. Segundo, em Deus meu Criador, olha a primeira pessoa aqui, vamos ver se ela se repete. Uma coisa segura, tudo quanto se vê se vai passando, ainda não tem dura, o bem se vai gastando, toda criatura passa voando, em Deus meu Criador, está tudo meu bem e esperança, meu gosto e meu amor, bem-aventurança. Quem serve a tal não faz mudança, constante assim, minha alma. De doce amor de Deus, toda ferida do mundo deixa em calma, buscando a outra vida na qual deseja ser toda absorvida. Então eu tenho a primeira pessoa do discurso sendo utilizada. Se eu tenho a primeira pessoa do discurso utilizada, eu tenho a função emotiva. Então eu tenho a função emotiva e a função poética, letra A. Tranquilo, né, gente? Muito bom. E é isso então que eu queria passar para vocês. Mais um videozinho aí. Próximo vídeo já vou estar mais próximo do último conteúdo. A gente vai ver sobre Charge Cartoon. Vamos discutir aí essas particularidades. Tirinha também.
E vou falar um pouco mais, avançar um pouco no texto literário sobre quientismo. A gente já vai se aproximando do conteúdo que a gente está aí atualmente. Ok, minha gente, um abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa.